Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou comentar o item 14, Suicídio e Loucura, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurado os aflitos. Então, esse item, que é o capítulo o Suicídio e Loucura, que é o item 14, 15, 16 e 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala dessa problemática, que é uma das problemáticas mais graves que existe no mundo, que é o suicídio. Então, a doutrina espírita, ela nos ajuda a prevenir o suicídio, porque a doutrina espírita, ela prova que nós somos espíritos imortais, porque ela prova também que a vida continua. E aí vocês poderiam me perguntar, mas como que a doutrina espírita prova que nós somos espíritos imortais e que a vida continua? Através de pessoas que são chamadas médiums. Então, se existem pessoas médiums que conseguem ver espírito, que conseguem se comunicar com o espírito, que conseguem escrever livros, né, psicografar, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Filho, esses médiums são pessoas que têm uma capacidade de ver os espíritos, né? E todo dentro da doutrina espírita foi feito, por exemplo, esse livro aqui, o livro dos espíritos, né? Que Allan Kardec fez perguntas a médiums e os médiums responderam mais de mais de 1000 perguntas foram respondidas sobre os maiores, sobre todos os aspectos da cultura, da religião, da filosofia. Perguntou o que é Deus, se nós reencarnamos, qual é as leis divinas, que é a lei do amor, né? A lei do perdão, a lei do trabalho, a lei da igualdade, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Fala sobre a prece, fala sobre... é um livro fantástico, é o livro dos espíritos, né? Junto, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item que eu estou falando do suicídio. Então, a doutrina espírita, ela consegue através de um... Allan Kardec ele formulou esse livro através de um método científico, porque Allan Kardec era um cientista no começo, e ele tinha às vezes até dúvidas se aquelas manifestações eram reais ou eram fraudes. Então ele começou a fazer perguntas para os médiuns, ele fez a mesma pergunta para mais de vários médiuns e ele foi montando o livro dos espíritos. Então, a doutrina espírita, quem vai numa casa espírita que vê, que às vezes participa dos estudos e depois vai para a área de desenvolvimento mediúnico e tal, começa a entender que existem espíritos mesmo. E na verdade não é que existe espírito, nós somos espíritos, né? E sabendo que nós somos espíritos, a gente não morre e somos eternos, né? Então o suicídio, não adianta a pessoa fazer o suicídio, porque a gente não vai morrer, a gente vai matar o corpo, né? Mas não vai matar a alma, não vai matar o espírito. E como a gente não mata a alma nem o espírito também, a dor que a gente sente vai continuar, que é o maior problema. O que leva uma pessoa a se suicidar, né? São uma dor imensa, uma angústia imensa, uma falta de esperança na vida, uma falta assim de às vezes uma depressão profunda, mas uma falta é como se a pessoa visse o mundo em cinza, né? É uma doença, às vezes uma depressão que não é tratada, que a pessoa vai deixando, pode gerar o suicídio. Então nós temos que estar sempre atentos ao que está acontecendo com a gente, com os nossos sentimentos, com nossos pensamentos, para prevenirmos em nós mesmos. Não é porque a gente conhece o espiritismo que a gente está imune a uma depressão. Pelo contrário, somos todos humanos e temos uma pequenez, somos todos espíritos aprendendo. E
Quando ocorre, então, essa dor muito forte que leva uma pessoa a se suicidar, é muito difícil ela se ajudar, talvez. Por isso que as pessoas que estão ao redor dela, têm que prestar atenção para procurar ajudar essa pessoa. Nós temos que estar atentos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos, talvez, até vizinhos. Há comportamentos estranhos que as pessoas dão sinais que não estão bem. Então nós temos que tentar pensar em ajudar essas pessoas, né? Para ajudar, comentando um pouco sobre suicídio, que é uma coisa muito séria, tem uns dados da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, são dados de 2012, mas eu acho que deve ter até piorado. Fala que a cada ano quase 1 milhão de pessoas se suicidam, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então é uma coisa muito triste, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, perde a sua vida, né? Joga fora a sua vida. E também que nos últimos 45 anos a taxa de suicídio aumentou 60% no mundo. O suicídio é uma das 3 causas de morte entre pessoas de 15 a 44 anos. E alguns países, né, ela é a segunda causa da morte no grupo de 10 a 24 anos, né? E também, isso aqui é só o suicídio que se realizou. Tem ainda as tentativas de suicídio, que são 20 vezes maior. Quer dizer que para cada pessoa que uma pessoa se suicida, 20 pessoas tentaram se suicidar. Então é um problema muito grave, né? Muito grave, muito sério. Então a Organização Mundial de Saúde já tratou isso como um problema de saúde pública. No Brasil nós temos uma entidade muito boa, que é o CVV, acho que vocês devem ter ouvido falar, CVV, né? O número do telefone é 188, CVV 188, então não dá para esquecer isso aí. E CVV é uma entidade que tem há anos, que tem treinamento, pessoas treinadas, que salva muitas vidas. E quando alguém está em desespero, não precisa estar querendo se matar, às vezes pode estar em tristeza profunda, pode ligar para o CVV, que é 24 horas por dia, e eles vão atender as pessoas e vão dar um alívio, porque são pessoas treinadas a ouvir mais, né, a aconselhar, mas aconselhar sempre sem julgamentos, sem críticas, sem condenações, porque todas as pessoas naquele momento está muito fragilizada e precisa de muita ajuda. Então CVV, muito importante, o número é 188. E como é que a gente faz, né? Também existe uma coisa muito... tem pessoas que não se suicidam assim, de querer se atirar, de se matar, mas que levam uma vida que elas se matam lentamente. Dentro do Espiritismo a gente chama isso de suicídio voluntário. Suicídio voluntário são pessoas, né, que não gostam tanto de si, porque elas não cuidam do corpo físico, não cuidam da sua saúde, aquelas pessoas não cuidam dos seus pensamentos, né? Então elas têm pensamentos tristes, ela tem pensamentos assim de raiva, claro, ter pensamento de raiva não é um problema. Todos nós temos raiva, todos nós temos às vezes dificuldade de perdoar. O problema é como tu trabalha essa raiva. Tu tem que olhar para essa tua raiva e entender que ela não reprimir essa raiva, tem que tentar entender ela, entender para ver que o que essa raiva ela tá te dizendo, que alguma coisa não está bem contigo mesmo, não é as outras pessoas. As outras pessoas vão sempre
fazer coisas boas e coisas ruins. Quando a gente sente muita raiva, existe coisas dentro de nós que nós temos que trabalhar. Dizem que a primeira coisa que nós temos que fazer para nos melhorarmos é a pessoa ela aceitar a si mesma. Quanto mais a pessoa aceitar a si mesma, né, olhar para dentro dela e reconhecer a sua pequenez, a sua humanidade, né, como a gente chama, né? Então, que nós mas olhar, se a pessoa olha ali e se tu começa a te observar e vê que tu tem raiva, que tu tem maus pensamentos, que tu tem inveja, que tu tem ciúmes, e não é para dizer assim, eu não posso ter isso, que a pessoa não vai adiantar. Se ela tem, é porque o espírito dela tem isso, então ela tem que olhar e tentar aceitar. Porque se a pessoa não aceitar, ela vai, como diz ali a psicologia espírita, de Joana de Ângeles, né? A pessoa vai jogar tudo isso lá no inconsciente. Vai jogar essa raiva, vai reprimir e vai criar uma máscara, vai criar uma forma de agir, uma forma de comportamento, fingindo ser uma pessoa que ela não é. E enquanto a gente não olha para si mesmo, aceita o que tu é, só assim a pessoa vai se transformar. Porque quanto mais tu olhar para si mesmo, mais tu vai ver que tu vai entender porque chega um momento que é doloroso a pessoa olhar para si mesma e ver que ela tem compulsão sexual, que ela tem realmente muito raiva, essas coisas tudo. É doloroso, né? Mas se tu aceitar mesmo, aquilo ali parece que vai abrindo um caminho para a gente mudar de verdade. E enquanto a gente nega ou tenta agir num comportamento assim meio uma máscara assim, a gente nunca vai melhorar realmente, nunca vai fazer a tal da reforma íntima. Então a pessoa que se aceita, reconhece a sua humanidade e faz que, apesar dos piores erros que a gente já cometeu, a gente está aqui para através dos erros que a gente aprende, né? Então não adianta a gente ficar com culpas que ficam se paralisando, né? A pessoa se paralisa com a culpa e nunca vai se mudar. Então o processo de aceitação a si mesmo é uma coisa muito profunda e realmente transforma. É profunda, é dolorosa, mas ao mesmo tempo liberta a pessoa para ela mudar em profundidade. E em cima disso, né, ela vai tendo mais força. Uma pessoa que se aceita e se entende e vê que naquela época que ela fez as tais coisas erradas era o que ela podia fazer no momento, ela vai criando, ela vai se valorizando, ela vai gostando mais de si mesma. E quanto mais ela gostar de si mesma, mais ela vai ter condições de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as depressões, enfrentar os medos, né? E vai ser mais forte para enfrentar o suicídio. Então, o suicídio é uma coisa muito séria e cada um tem que se cuidar da sua melhor maneira, se valorizar, gostar de si mesmo e também saber que a gente tem muitas coisas boas também, se aceitando a gente vai vendo, e aí a pessoa vai poder enfrentar a vida, né? Mas sempre pedir também ajuda para Deus nessas horas. Numa hora de depressão, a gente lembrar, né, que a fonte divina, que é Deus, e se lembrar do amor incondicional que Deus tem por nós. Esse amor incondicional que Deus tem por nós, Ele nos deu de presente essa vida. Então valorizarmos, né, o máximo a nossa vida como uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos aqui, para sermos alegres e para tentarmos sermos felizes. Então era isso. O suicídio é um tema muito difícil e que cada um também observe as pessoas que estão ao seu redor e procure ajudar as pessoas antes que elas tentem ir embora. Elas não vão matar
seu espírito, vão matar só o corpo, mas vai ser uma grande perda. Tu perdeu a oportunidade de estar aqui na vida. Que é melhor ter a vida, por mais difícil que seja, do que ter na morte da vida a vida decidida. Então, a gente agradece e pede que cada um, né, leia lá no Evangelho, né, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Sobre aflitos existe muito sofrimento, tem bastante coisa ali no Bem-aventurados aflitos do Evangelho, e que cada um procure, né, um caminho para enfrentar as suas dificuldades e para encontrar a sua felicidade. Então, obrigado então por tudo e até a próxima então. Beleza. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.